Oséias, capítulo 1. Oséias fica depois de Daniel, é o primeiro dos profetas menores. E nós iremos ler do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1. Ok? O capítulo 1 inteiro e o primeiro versículo do capítulo 2. E antes da gente ler, eu já quero deixar aqui de antemão claro o meu desejo nessa manhã. Nós iremos responder pelo menos algumas perguntas que esse texto aqui traz respostas. Pergunta número 1. Quem foi Oséias? Pergunta de número 2. Em que contexto, para quem Oséias ele proclama sua mensagem, que é a mensagem de Deus? E pergunta de número 3. Que mensagem é essa? Então, serão as três perguntas que nós iremos responder aqui. Quem foi Oséias, em que contexto ele proclama sua mensagem e que mensagem é essa? E, claro, ao final, espero em Deus que a gente possa conseguir tirar lições, aplicações para as nossas vidas, para a Igreja de Deus. Então, vamos ler? Oséias, capítulo 1, a partir do versículo 1, é dito o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Quero convidá-los a fazer uma oração. Santo, bondoso e amado Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu nos deste a graça e a oportunidade de estarmos aqui reunidos, alguns aqui na igreja, presentes, outros talvez acompanhando em casa, via YouTube, Senhor. Enfim, que o Senhor possa fazer desse tempo um tempo de graça, que o Senhor possa se comunicar com o Teu povo, que o Senhor possa chamar Teu povo ao arrependimento, que o Senhor possa nos transformar. Nós pedimos tudo isso, Senhor Deus, não por mérito algum nosso, mas unicamente pelo sangue do Teu precioso Filho Jesus, que morreu por cada um que aqui está. Amém. Pois bem, a nossa primeira pergunta a ser respondida é essa: quem foi Oséias? Afinal de contas, nós estamos lendo um livro que tem esse título, né? Oséias. E eu já adianto para vocês que o texto ele não dá muitas informações sobre quem foi esse indivíduo. As poucas informações que nós temos acerca dele estão aqui contidas no versículo 1, onde é dito, por exemplo, que ele era filho de um indivíduo chamado Berri. Quem é esse sujeito? Não sabemos. Não sabemos. É contado o nome do pai de Oséias, talvez para não haver confusão, porque Oséias era um nome muito comum naquele período. Inclusive, um dos últimos reis aí da nação do norte foi Oséias. Não esse, mas um outro indivíduo chamado Oséias. Não é contado acerca da tribo a qual Oséias pertence. Não nos é contado a linhagem
da família de Oséias. Enfim, não nos é dito muita coisa acerca dele. Okay? Pelo menos acerca assim, da sua história, para a gente poder saber quem exatamente era esse sujeito. No entanto, esse livro aqui fala muito acerca do caráter de Oséias. A gente pode aprender muita coisa acerca do caráter desse sujeito. Não será o tema de hoje, mas a gente conhece Oséias por meio principalmente da experiência do casamento dele. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer aqui para vocês diz respeito ao período histórico ao qual Oséias ele se dirige, tá certo? Ao qual ele faz parte e seu ministério também. É dito no versículo 1 ainda que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias nos dias de, aí cita, o rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que eram reis de Judá, lembrando que Judá aí compunha o reino do sul, e também é citado aqui Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, que era a nação do norte. Então o ministério de Oséias, a vida de Oséias, vai ficar aí situado neste período aí, nos dias em que esses reis estavam dominando tanto a parte do sul quanto a parte do norte. O reino de Judá e o reino de Israel. E dito isso, acho que vale a pena aqui abrir um parênteses, né, apenas para situar vocês um pouquinho melhor. Talvez alguns não conheçam a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Até Salomão havia uma unidade no reino. Após a morte de Salomão, há uma divisão. Okay? 10 tribos vão se juntar e vão se chamar ali Reino do Norte, Reino de Israel, e 2 tribos vão ficar ali sozinhas, que vai se chamar de Reino de Judá, ou Reino do Sul. O livro de Oséias aponta que essa mensagem ela foi proclamada primariamente para o Reino do Norte. Ok? Então, que fique claro uma coisa, quando a gente aqui tratar, olha, Israel, nós não estamos falando da totalidade, das 12 tribos. Estamos falando acerca do Reino do Norte. As 10 tribos do qual aqui Jeroboão ele reinava. Então, a mensagem de Oséias vai ser proferida visando primariamente esse povo do norte. Não que essa mensagem também não respingasse no reino de Judá, porque é uma mensagem universal, mas primariamente era para o reino do norte. Então, respondido aí algumas das perguntas que eu comentei e queria responder no início. Quem foi Oséias? Não temos muitas informações sobre sua história, mas o livro fala muito acerca do caráter dele. Segundo, em que período ele prega, em que período ele transmite essa mensagem nos dias destes reis aqui. A mensagem, primariamente, ela é destinada para o pessoal do Reino do Norte, o Reino de Israel. E aí, uma das perguntas que eu também quero responder aqui para vocês é como é que estava o Reino do Norte? Por qual razão Oséias prega o que prega? E aí eu gostaria de destacar pelo menos 2 características desse Reino do Norte. Característica de número 1. O Reino do Norte, nesse momento, o Reino de Israel, ele passava por um tempo de prosperidade material, de prosperidade financeira. Se você for estudar a história, Jeroboão II ele domina Israel por cerca de um pouco mais de 40 anos. E ele leva Israel ao apogeu político, econômico. Então, a primeira característica do Reino do Norte é essa, era um pessoal muito próspero financeiramente. Em contrapartida, nós vemos que eles estavam numa decadência espiritual, moral. A prosperidade que eles tinham financeira meio que os fizeram desviar-se de Deus, e eles abandonaram o Deus verdadeiro e passaram agora a cultuar deuses pagãos, dos quais aqui a gente conhece alguns, Baal, o deus da fertilidade. Na realidade, o Reino do Norte faz inclusive alianças com povos pagãos, como é o caso do Egito, o caso da Síria. Isso aí vai pavimentar a apostasia do Reino do Norte. Então, esse é o contexto. Estou dizendo tudo isso aqui para a gente poder começar a olhar para o texto e interpretá-lo. Então, é desse cenário aí que Deus levanta Oséias. É desse cenário que Deus levanta Oséias. O Reino do Norte havia abandonado o Senhor, eles estavam prósperos, ok, financeiramente, materialmente, mas espiritualmente estavam mendigando. Haviam abandonado o Senhor, haviam se apartado do Senhor
e haviam aí depositado sua confiança em nações pagãs, em deuses pagãos. Apenas para citar algumas coisas que haviam no Reino do Norte e que o livro de Oséias vai mencionar, ali havia injustiça, opressão, corrupção, violência, imoralidade, roubo, infidelidade. Então pense num povo ruim, que havia se distanciado do Deus verdadeiro. E é desse cenário que Deus levanta Oséias. Para fazer o quê? E aí eu vou gastar todo o restante do sermão para tratar sobre qual é a mensagem de Oséias. O que é que Oséias fala para o Reino do Norte? E, em linhas gerais, o profeta Oséias ele vai ser chamado de o profeta do amor ou profeta da graça. Porque na sua experiência de seu casamento, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, ele revela o amor de um Deus fiel para com um povo que é infiel. E aí ele demonstra, revela ao povo o seu pecado, revela a infidelidade do povo, convoca o povo ao arrependimento e à renovação de aliança. Então essa seria a proposta. Vamos ler agora o versículo 2. Para entendermos a mensagem de Oséias. No final nós tiraremos aplicações. Versículo 2 é dito: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Deus levanta um indivíduo chamado Oséias para proferir uma mensagem para esse povo, e ele assim o vai fazer. Também de forma verbal, ele vai comunicar essa palavra, mas não somente falando. A proposta aqui, a peculiaridade de Oséias é que ele vai transmitir uma mensagem por meio da própria vida, mais precisamente por meio da sua experiência de casamento. Um casamento aí que parecia estar fadado à tragédia. Deus diz o seguinte para Oséias, e eu gostaria que vocês tentassem aí imaginar que pedido radical por parte de Deus. Oséias, vá lá e tome uma mulher de prostituições. Uma mulher da vida, como alguns falam. Uma mulher que se deita com qualquer pessoa. Uma mulher que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Se case com ela. E ao Deus fazer isso, ele estava dizendo basicamente o seguinte: olha, Oséias, você vai casar com ela, você irá amar ela, e aqui eu não estou dizendo que há uma possibilidade de ela lhe trair, não. Aqui não há possibilidade, ela irá o trair. Oséias, ela o vai deixar aí algumas noites para ir atrás de seus amantes, porque ela é prostituta. E ainda mais, ela não voltará sozinha, ela voltará com filhos que não são seus, são filhos da prostituição. Olha que pedido extremo Deus fez para esse indivíduo. Se case com uma prostituta. E a gente fica indagando, mas por que isso? Por que isso? E o próprio verso nos responde, no versículo 2. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus chama Oséias para esse ministério aí, de profetizar, não somente de forma verbal, mas também por meio da sua própria experiência de vida do seu casamento, por uma razão. Porque a experiência de Oséias em seu casamento seria aí uma ilustração, seria um retrato do que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e o seu povo. E olhe que a imagem era uma imagem forte. Não era qualquer imagem. O povo iria ouvir de Oséias acerca dos pecados, que eles deveriam se arrepender, que Deus iria lançar juízo caso não houvesse arrependimento. Mas não somente isso, o pessoal ia ver na própria vida de Oséias um marido, um homem que ama a sua esposa, apesar da sua constante infidelidade. Essa era a mensagem, não era qualquer mensagem. A mensagem aqui era que Israel, uma das razões de Deus fazer com que Oséias se casasse com essa prostituta, era para deixar evidente que Israel era uma prostituta. Israel era infiel. Essa é uma das grandes mensagens do livro de Oséias. Israel
era infiel. Israel, o povo do norte, lembre que estamos tratando do povo do norte, havia buscado amantes indignos. Eles haviam feito alianças com o pessoal da Assíria, que ironicamente iriam aí ser juízo de Deus na vida deles, no futuro bem próximo, inclusive. E ao fazer aliança com o pessoal da Síria, eles estavam aí meio que pavimentando o caminho para a apostasia, porque eles começaram a cultuar os mesmos deuses do pessoal da Síria. O exemplo, Baal. Abandonaram um Deus verdadeiro e passaram a confiar num Deus que não é um Deus de verdade. É uma invenção das mãos e do coração humano. E mais do que isso, tudo aquilo que Deus lhe dava de bom, eles apontavam e diziam, não foi Deus que nos deu. Foi quem? Foi Baal. É o nosso amante, que é a experiência de Oséias. É a experiência de Oséias. Gomer, que vai ser a mulher com a qual Oséias vai se casar, ela vai abandonar Oséias constantemente. Mesmo Oséias lhe dando tudo que há de melhor. O marido que lhe era fiel, o marido que colocava comer dentro de casa, o marido que dava uma cama para ela poder deitar, sem pensar em usar somente o corpo dela. Mas era por amor genuíno. E ela ainda achava melhor a vida no mundo. A vida com os amantes. O livro de Oséias é repleto de acusações para esse reino do norte, porque eles eram infiéis. Apenas para vocês ficarem aí por dentro, vamos dar uma olhadinha para o capítulo 4 e ler alguns versos. Algumas das acusações que foram feitas aí por Deus, pelo profeta, para com o reino do norte. Olha o que é dito no versículo 1 do capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre os homicídios. Aí no versículo 4, havia também o pessoal que culpava muito os sacerdotes. É culpa dos sacerdotes. Olha o que Deus vai dizer no versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Então, estava todo mundo aqui como infiel. Era o rei infiel, eram os sacerdotes infiéis, era o povo infiel. Ainda um pouquinho mais à frente, no versículo 12 e versículo 13, a gente pode ler o seguinte: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Olha o versículo 13, o início do verso 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros. Lá no versículo 17, Efraim está entregue aos ídolos. E se nós fôssemos aqui olhar, a gente veria que há muitas e muitas acusações sobre esse povo. Porque esse povo, que até então era o povo de Deus, agora estava infiel a Deus. Buscaram outros deuses e se entregaram às suas próprias vontades. Um dos propósitos desse casamento aí, que Deus chama Oséias para poder fazer essa aliança, é demonstrar a clara degeneração espiritual desse reino do norte. Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Diante desse pedido, dessa ordem, desse mandato de Deus, estranhamente, a gente não vê aqui Oséias relutando. O texto simplesmente diz, olha, ele foi e tomou Gomer por esposa e se casou com ela. A fé de Oséias aqui ela é evidenciada pela uma obediência. E não é uma obediência de qualquer coisinha. É uma obediência para uma coisa que claramente todo mundo aqui acharia bastante difícil de ser cumprido. Oséias vai e faz isso. É apresentado o nome da sua esposa, Gomer, filha de Diblaim. Nós também não sabemos a procedência dela, nem de Diblaim, apenas citado aqui os nomes. E é dito o seguinte, e ela lhe concebeu e lhe deu um filho. Nós iremos ver aqui no relato que ela terá 3 filhos. Os estudiosos, comentaristas vão afirmar que muito provavelmente esse primeiro aqui era filho de Oséias. Por conta dessa partículazinha aqui, lhe deu. O mesmo não aparece nos demais, na filha e no outro filho. Mas aqui, provavelmente é filho de Oséias. E todos os 3 filhos, eles vão ter nomes que vão apontar para um juízo. É isso que a gente vai ver. Os 3 nomes dos filhos de Oséias
vão apontar para juízos divinos sobre esse povo. Que povo? O Reino do Norte, o Israel. E eu quero começar pelo primeiro. É dito o seguinte: disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Um pouco mais à frente eu vou tratar sobre a etimologia, o significado desse nome. Mas eu já adianto para vocês que Jezreel era uma região, tá certo? Era um nome de um lugar onde foi um campo de batalha. Para poder fazer vocês pensarem um pouquinho sobre e entenderem aqui o quão dramático e assustador é pôr o nome de um filho de Jezreel, pense no seguinte, imagine a seguinte situação. Quem aqui conhece um pouquinho de história sabe que no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para poder fechar o ciclo daquele conflito, vai e detona bombas atômicas em cidades japonesas, né? Lá em Hiroshima e Nagasaki. E pense aí o horror que aconteceu ali. Milhares de pessoas mortas, algo horrível. Então, é como se alguém dissesse, olha, Bruno, coloque o nome da sua filha de Hiroshima. Seria mais ou menos isso. Coloque o nome de sua filha Nagasaki. Ou pense no seguinte, pense, sei lá, que na rua aqui do lado, sei lá, rua Monte Sinai, não sei nem o nome da rua, aconteceu uma chacina. Entrou uma pessoa e matou todo mundo da rua. Esfaqueou, matou da forma mais cruel, até as criancinhas. E aí chega e diz, olha, dê o nome do seu filho, o nome dessa rua aqui. Isso era assustador. Era isso que Jezreel representava, certo? Basicamente, a ideia seguinte, e aí se quiserem anotar, anotem para estudar em casa, essa cena aqui de Jezreel vai ser bem explicadinha no capítulo 2, no capítulo 9 e 10, aliás, de 2 Reis. Lá vai dizer o seguinte, Deus ele havia chamado um indivíduo chamado Jeú para poder usar como um instrumento de juízo contra o rei Acabe e sua família, certo? Todo mundo conhece aqui a história de Acabe, de Jezabel, certo? Que eram rei e rainha cruéis do reino do norte. E Deus diz o seguinte, olha, basta, esse rei, certo? Essa família já fez muito mal, estão tomando atitudes, estão sendo muito infiéis para comigo, então eu vou executar juízo contra eles, e Deus chama Jeú para executar esse juízo. E a ideia é basicamente o seguinte, Eliseu, instrua Jeú a ele matar Acabe, matar Jezabel, e eu vou dar o reino, que era de Acabe, para ele. A história, em resumo, seria isso. E mais do que isso, eu não vou somente dar o reino para ele, mas eu garanto que pelo menos mais 4 gerações, seus descendentes também vão ocupar o trono. Então a promessa de Deus é essa. Jeú vai lá, acabe com a vida de Acabe e destrua essa casa, essa família aí, para você assumir o trono. Eu lhe prometo pelo menos mais 4 gerações no trono. O que é que Jeú faz? Vai e cumpre a vontade de Deus. Ele mata e se torna o rei. Mas aí você deve estar se perguntando, é dito aqui no versículo 4 que Deus iria castigar pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Como assim? Se Jeú parece ter cumprido a vontade de Deus, ele foi lá e matou Acabe e se tornou rei. O que é que está acontecendo aqui? E aí eu coloco um grande mais. Jeú obedeceu ao mandato de Deus, mas, e aí você pode pensar no mais em negrito, com letras garrafais, um mais bem grandão, certo? Os estudiosos vão dizer que ele não obedeceu com a intenção correta e ainda foi além da conta do que Deus havia dito. E aí você pode ver essa história em 2 Reis, capítulo 9, capítulo 10, vejam em casa. Primeira coisa, ele mata muito mais pessoas do que Deus havia pedido. Tá certo? Ele mata o reino do norte, ele mata o reino do sul, ele mata, se eu não me engano, mais de 90 pessoas que estão ali, ele faz uma verdadeira chacina, coisa que Deus não havia pedido. Ele foi extremamente sanguinário. E aí os comentaristas vão afirmar que muito provavelmente a causa dessa crueldade era a intenção no coração de Jeú. Ele não estava obedecendo a Deus porque Deus é Deus, mas estava obedecendo a Deus porque ele queria o trono. Porque ele queria o trono. E aí nós temos essa promessa divina dizendo, olha, Oséias, coloque o nome aí do seu filho Jezreel, porque daqui a pouco eu vou castigar pelo sangue de Jezreel a casa de
Jeú. A causa desse juízo foi justamente a postura de Jeú, a intenção de Jeú naquele momento. Ele o fez com as motivações erradas e ele foi além da conta. Ele fez uma verdadeira chacina. Além disso, quando ele se tornou rei, ele também não trouxe o pessoal de Israel para perto do Senhor. E aqui a promessa era: vou aí castigar a casa de Jeú. Lembram que Deus havia prometido: Jeú, se você obedecer, eu lhe darei o trono e prometo pelo menos mais quantas gerações? 4 gerações de sua família no trono. Pois bem, estava na terceira, que era Jeroboão II. O próximo seria Zacarias. E Deus cumpriu. Zacarias, ele assumiu o trono após a morte de Jeroboão II. Poucos meses depois, ele foi assassinado por outro indivíduo que vai lá e toma o trono do reino do norte. E aí Deus foi fiel à promessa que ele fez a Jeú, também executou o juízo que ele aqui pronunciou de acordo com Oséias. Mas não somente isso, é dito ainda no versículo 4, que esse castigo viria para a casa de Jeú e para a casa de Israel, o reino do norte, e farei cessar o reino da casa de Israel. Versículo 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, esse nome aqui, Jezreel, esse juízo pronunciado por Oséias, que era a palavra de Deus, não era somente contra a descendência de Jeú, a dinastia de Jeú, a casa de Jeú, mas era contra o reino do norte, como todo. Por qual razão? Nós já sabemos, por conta da infidelidade do povo, por conta dessa postura de não confessar os seus pecados, por conta do não arrependimento. E aí Deus promete: olha, eu vou cessar o reino. A ideia basicamente é a seguinte: olha, está vendo esse reino? Ele não vai existir mais. O reino do norte não irá existir mais. E assim foi. É dito aqui no versículo 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel, o arco, o instrumento de guerra. Então Deus iria acabar com o poderio militar de Israel, e assim o foi quando Deus, fazendo uso da Síria, traz juízo sobre esse povo, destrói o reino do norte, boa parte morre, outra parte é dispersa, espalhada, e nunca mais volta a existir esse reino, depois dessa situação aqui. Então, vamos pensar o seguinte: Deus levanta Oséias para poder pronunciar uma mensagem. Essa mensagem, eu já disse para vocês, é uma mensagem de amor, mas perceba que o juízo aqui também está presente. Também está presente. Deus estava dizendo: olha, eu estou dando oportunidades de arrependimento. Há uma frase muito bonita de alguns teólogos, de um teólogo, aliás, específico, é o seguinte: o anúncio do juízo é a oportunidade de arrependimento. E, de fato, é. Porque, veja, Deus aqui pronunciou por meio do filho de Oséias que iria destruir o povo. Aconteceu de forma imediata? Não. Ainda vai ter mais 2 filhos, mais alguns anos aí de graça. Pessoas poderiam se arrepender, mas, infelizmente, não é o que vai acontecer. Então, esse primeiro juízo é contra a casa de Jeú e contra a casa de Israel. Enquanto nação, não iriam mais existir. O reino do norte iria se acabar. Versículo 6. Vamos ler? Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. E como eu disse para vocês, aqui a partícula lideu, que aparece no versículo 3, não aparece mais. Muito provavelmente esse filho aqui era o filho, no caso, da prostituição. Gomer havia traído Oséias. Oséias vai atrás de volta, mas ela não volta sozinha. Ela volta com o menino da barriga. Um fruto aí da traição. E aí Deus disse: olha, dê um nome para essa sua filha. E o nome vai ser desfavorecida. Pense que os juízos eles vão num ascendente. No primeiro, vocês não vão existir mais enquanto nação. Eu vou acabar com a nação por conta dos seus pecados. Nesse segundo, é ainda pior. Desfavorecida. A ideia aqui, no termo original, é não compaixão, é não graça. Eu não irei mais favorecer vocês. Não irei mais favorecer vocês. E isso deveria nos fazer arrepiar.
Imagine ouvir da boca de um profeta de Deus a seguinte mensagem: eu não vou mais favorecer vocês. É dito no finalzinho ainda, né? Eu não vou mais lhe favorecer, não mais tornarei a favorecer para lhe perdoar. Não vai ter mais perdão. Acabou-se. É interessante que a ideia aqui do versículo é: eu não mais tornarei, porque nós sabemos, inclusive foi mencionado aqui na lição, que o povo de Israel, como um todo, ele era infiel constantemente. Constantemente. Ora o povo estava bem com Deus, ora o pessoal estava distante, completamente distante. A gente pode aqui fazer uma longa lista da quantidade de vezes em que Israel havia sido infiel para com Deus. Um Deus de amor, um Deus que os criou, um Deus que os escolheu, um Deus que os redimiu da casa da servidão do Egito, um Deus que lhe deu o maná, um Deus que lhe dava proteção, um Deus que fazia tudo pelo povo. Absolutamente tudo. E quantas vezes o Senhor já não havia perdoado esse povo? Igual Oséias, fazia para com a esposa. Mas aí, com essa segunda filha, fruta aí de uma traição, Deus disse: olha, achame de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer esse povo. Eu não mais perdoarei esse povo. Esse é o segundo grande juízo. E de fato, isso aconteceu. Versículo 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, na medida que Deus, por meio de Oséias, pronuncia: olha, haverá juízo para o reino do norte, pelo menos momentaneamente aqui eu vou proteger, eu vou ter um tempo mais de graça para com o reino do sul. Certo? E aqui não é por conta de Judá, Deus dá mais graça, mas é apesar de Judá. Apesar de Judá, porque se nós fôssemos estudar também a história de Judá, mesmo nesse período, nós veríamos que ela não está tão diferente do reino do norte, não. Não está tão diferente. Mas aí Deus promete que, não, pelo menos pela Assíria, Judá não vai ser destruído. E nós sabemos aí que pelo menos cerca de 100 anos depois, eles vão ser levados cativos, não pela Síria, porque Deus de fato os protege do povo da Síria, mas vão ser cativos pelo pessoal de Babilônia, porque eles também não vão se arrepender dos seus pecados. É dito aqui no versículo 7 ainda que essa salvação que Deus daria para o pessoal de Judá não viria por meio do arco, da espada, nem pela guerra, enfim, não viria através da instrumentalidade humana. Lembra que o rei do norte fez aliança com a Síria, porque não, a gente está protegido, etc. A Síria queria acabar com eles no futuro. Aqui não, diz: olha, eu não vou salvar Judá com a força do exército, eu vou salvar de forma milagrosa. E aí, se você ler 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, você vê justamente isso. Quando Senaqueribe cerca Jerusalém, é dito que o anjo do Senhor vai lá e acaba com o exército assírio. Deus vai e cumpre também aqui sua palavra. Versículo 8 e versículo 9. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Gomer volta a ser infiel, tem mais um filho, e agora é dito o nome desse filho: não meu povo. E pensa aí na ascendente de juízo, numa crescente. Primeiro, Jezreel: eu farei cessar o reino do norte. Segundo, desfavorecida: eu não vou voltar a favorecer vocês, não vai ter mais perdão. E agora, com o último filho, Deus diz: olha, vocês não são mais meu povo, nem eu sou mais o Deus de vocês. O que está acontecendo aqui? Um rompimento, uma separação. A aliança que outrora Deus havia feito com esse povo foi quebrada por conta do pecado do povo. Tem um teólogo que muitos de vocês conhecem, né, o tio Nicodemos, alguns conhecem, e ele tem um livro, se eu não me engano, que o título do livro é justamente esse, né? A gente se apega muito àquele verso de Romanos, creio que é Romanos, né? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Aí ele fez um livro, e se Deus for contra nós? Não é assustador pensar nisso? E se Deus for contra nós? Pois bem, aqui no versículo 9, Deus está dizendo isso. Vocês não são mais meu povo. Eu não serei mais Deus de vocês. A aliança aqui foi quebrada. Foi quebrada. Por conta do pecado do povo. É dito lá em 2 Reis 17, 18, esse verso eu quero ler o seguinte. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. O reino do norte, ele foi destruído pela nação da Assíria algumas décadas apenas depois. Pois bem, eu quero dar uma pausa aqui. Oséias, ele foi chamado para alertar o pessoal, esse reino do norte, sobre a sua condição. Esse pessoal que talvez achasse que fosse justo por pertencer a uma categoria, por pertencer à linhagem de Abraão, nós somos salvos porque nós pertencemos. Não, olha, vou mostrar a real condição de vocês. Qual é a condição do povo? Vocês são adúlteros. Vocês são infiéis. E a partir de agora, vocês não serão mais povo meu. Eu não serei mais Deus de vocês. Essa foi uma mensagem dramatizada, tendo essa palavra, na vida do profeta. E mais uma vez, havia oportunidade, enquanto o profeta pregava e vivia essa experiência, era Deus gritando para esse povo, dizendo, olha, vocês estão assim, e eu continuo amando vocês. E como é que vocês vão responder a isso? Como vocês vão responder a isso? A própria ideia aqui de ter filhos, e esse tempo, tem um filho, dá mais um tempo, tem filho, somente décadas depois que de fato a Síria chega e destrói absolutamente tudo. Mas o povo teve tempo para se arrepender. E para a tristeza do profeta e para o lamento divino, não houve arrependimento. E o juízo que Deus havia pronunciado aconteceu. Aconteceu. Se acabasse aqui, ficaria todo mundo bastante mal. Tá bom, irmão, vamos embora. Mas o texto continua. Versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. E aí você tem aqui um lampejo de esperança. Porque como eu disse a vocês, o livro de Oséias vai ter mais ou menos esse padrão. Vai ter ora juízo, ora esperança de restauração por parte de Deus. Claro. E aqui nós temos já no versículo 10, dito o seguinte, os filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E se você é uma pessoa que gosta de estudar lá, principalmente o livro de Gênesis e o início da história do povo de Israel, você sabe que isso aqui faz menção ao quê? A promessa de Deus a Abraão. Abraão, olha para o céu, tua posteridade vai ser como? Grande, numerosa, incontável. Então Deus aqui estava dizendo, olha, eu vou renovar aqui a aliança com vocês. Irei renovar a aliança. Eu não irei descumprir minha promessa. E claro, Deus iria fazer isso por meio da nação de Judá, que ele havia resguardado, mas também por meio aí de um remanescente de Israel, do Reino do Norte, que viria posteriormente do cativeiro babilônico. Então, o pessoal de Judá viria da Babilônia e o remanescente de Israel, não essa nação para a qual Oséias está pronunciando as palavras. Para essa nação, o tempo acabou-se. Eles não se arrependeram. Essa expectativa aqui de esperança é para a descendência deles que viriam aí do retorno do cativeiro babilônico junto com o pessoal de Judá. Mas certo é que Deus aqui diz, olha, minha aliança continua. E eu serei fiel a ela. Eu irei cumprir a minha vontade.
E é dito o seguinte: vós não sois, no lugar que lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, filho do Deus vivo. Por que que vai haver essa posteridade, essa nação grandiosa, por conta de um novo relacionamento que Deus estabelece? Lembra, Deus havia quebrado o relacionamento. Vocês não serão mais povo meu, nem eu serei mais Deus de vocês. Mas aqui, no versículo 10 é dito, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Filho do Deus vivo. E é até interessante essa palavra aqui, Deus vivo, que é uma palavrinha que diz respeito ao nome de Deus, talvez para contrastar com os ídolos pagãos da época, que eram deuses que não eram deuses, coisa nenhuma. Eram pedaços de madeira, pedaços de pedra. Então vocês que não eram povo meu, agora serão filhos do Deus vivo. E claro, isso não acontece por meio de uma linhagem, por meio do sangue, uma linhagem sanguínea, por fazer parte de uma etnia. Nada disso. Faz parte por meio da graça divina que nos chama a exercer fé. Exercer fé. Versículo 21, eu prometo que já estou quase finalizando, é dito o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Então, uma aplicação mais imediata para esse verso aqui, uma interpretação mais imediata que ocorreu, que os comentaristas vão afirmar, é que justamente essa ideia de Israel e Judá se reunindo diz respeito justamente à volta do cativeiro babilônico. Houve o cativeiro assírio que levou o reino do norte, despedaçou o reino do norte, mas pessoas sobreviveram e pessoas foram dispersas. Um pouco mais de 100 anos depois, Judá é levado para o cativeiro babilônico. E aí quando os reis da Pérsia vão e dizem, olha, podem voltar para Jerusalém, reconstruir uma cidade, reconstruir um templo, junto com o pessoal de Judá, do reino do sul, volta um remanescente do reino do norte. E a partir daquele momento não se fala mais de reino do norte e reino do sul. Quando eles voltam, é Israel. Meio que volta para o princípio, como era na época de Davi e Salomão, é um reino só, e não há mais essa divisão, reino do norte, reino do sul. Isso aí seria uma interpretação mais voltada para aquele período, de fato. Só que aí, Paulo, ele olha para esse textozinho aqui e ele dá um seguinte sentido para ele. Paulo, ele vai dizer a seguinte coisa, que esse pessoal que era chamado de não meu povo, que passou a ser chamado de vós sois filhos de Deus, que passou a ser chamado de meu povo e de favor, ele vai aplicar isso em Romanos para quem? Para os gentios. Um dos mistérios aí que foi revelado. Quando os gentios foram inseridos, esse mistério aí, nós que não somos judeus, obviamente, pensam que aqui ninguém é, nós não éramos povo de Deus, nós não éramos favorecidos. E aí Paulo vai dizer, olha, agora nós somos. Vocês serão chamados de meu povo, vocês serão chamados de favor. E essa junção aí de Israel, de Judá, seria justamente a igreja de Deus, composta por judeus e composta por gentios, onde todo mundo aí faz parte desse reino espiritual e adentra nesse reino mediante a fé no Cordeiro de Deus, que é cabeça de todos. Cabeça de todos. Pois bem, fizemos a interpretação do texto e eu quero finalizar aqui com algumas aplicações. Duas aplicações, na realidade. Uma narrativa como essa, ela me leva pelo menos a duas aplicações. Coisa número 1. Esse texto nos diz muito acerca da gente. Fala muito acerca da gente. Fala acerca de como é que o ser humano, que a humanidade, que um povo, que um indivíduo fica distante de Deus. E aí eu posso citar tudo aquilo que eu citei no início. Israel estava distante de Deus. Como é que ele ficou? Como é que eles ficaram? Como é que eles agiram? E eu posso falar de injustiça, de opressão, de crueldade, de infidelidade, de maldade, de roubo, de tudo isso. Israel era isso. Distante de Deus, era quem eles eram. E sejamos bastante honestos. E aí, entre você e Deus, quantas e quantas vezes a gente não age semelhante ou parecido com o povo aqui do Reino do Norte?
Quantas e quantas vezes nós não somos infiéis para com o nosso Deus? Lembra que o tema aqui é a infidelidade do povo, a qual estava sendo ilustrada pela prostituta? O povo era uma prostituta. Quantas e quantas vezes nós não agimos iguais? Nós não somos infiéis para com o nosso marido que nos ama tanto. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós não desobedecemos ao Senhor, sabendo exatamente que estamos desobedecendo ao Senhor, sabendo o que Ele estava pedindo da gente, e a gente não somente faz o contrário do que Ele está pedindo, mas inclusive a gente ama fazer o contrário do que Ele está pedindo. Não é somente fazer, a gente ama fazer. É assim que a gente fica quando nós nos distanciamos de Deus. Talvez alguns digam, eu não pratico coisa errada, assim como esse pessoal, como essa galera daqui. Mas se você analisar suas intenções, se você analisar suas motivações, se você tiver um mínimo de consciência, você verá que você não é tão diferente. Que você também, às vezes, é infiel. Talvez lhe falte oportunidade. Talvez lhe falte coragem para poder fazer o que é ruim. Mas no seu coração, na sua mente, você vai lá e faz. Então, uma primeira coisa que esse texto me diz é muito acerca de como é que a gente fica distante de Deus. Nós somos nojentos. Nós somos... A ilustração diz respeito a gente. Oséias e tirava Gomer da lama da prostituição. E ele fazia isso com compaixão. Com compaixão. Deus faz muito mais do que isso com a gente. E a gente é infiel para com Ele. Então, a primeira aplicação seria nessa direção. Nós devemos reconhecer quem nós somos. Mesmo quando nós batemos no peito e eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia, mas seja honesto consigo. Deus conhece seu coração. O Senhor conhece cada pensamento que se passa diariamente. Nós somos infiéis muitas vezes. E aí o convite desse texto é: se arrependa. Se há alguém aqui que está cometendo algum tipo de pecado e tem essa ciência, abandone o pecado. Se não está sendo fácil abandoná-lo de cara, lute contra esse pecado. Às vezes a gente tem consciência, às vezes a gente sabe que está errando, a gente começa a lutar e a gente desiste. Então que o sermão de hoje seja uma injeção de ânimo para dizer: continue lutando. Continue lutando contra esse pecado. Busque obedecer ao Senhor. Seja fiel para com esse Deus que lhe ama tanto. Eu quero abrir um parênteses e saiba, haverá um juízo para todo aquele que não se arrepender. Porque esse livro aqui trata muito acerca de amor. Mas Deus é justo. Aqui fala de juízo. O pessoal não se arrependeu e houve juízo para com eles. Se não houver arrependimento, tenho absoluta certeza, haverá juízo. Juízo definitivo sobre aquele que não se arrepende. Minha segunda aplicação seria a seguinte: esse arrependimento que eu estou tentando fazer com que vocês tenham consciência que é necessário ter diariamente, não deve vir simplesmente por meio do juízo. Eu sei que Deus é poderoso, irá anunciar juízo, e, meu Deus, se eu não me arrepender, eu estou ferrado. Não é isso, não é isso. Esse arrependimento deve vir por você saber quem o seu Senhor é. Como o seu Senhor age com você diariamente. Diariamente. Nessa outra mensagem, que está presente nesse texto no livro, mostra a infidelidade do povo e mostra a graciosidade e o amor de Deus, que age como Oséias, que perdoa a esposa infiel, não uma, não duas, não três, mas constantemente, e não a perdoa jogando na cara, e não a perdoa com desdém, com cara feia, mas a perdoa com compaixão. Compaixão, apesar dela ser quem ela era. E Deus faz o mesmo, muito, muito, muito mais do que isso para conosco. Eu quero finalizar fazendo vocês pensarem o seguinte: no Novo Testamento, mais precisamente lá em Efésios, tem uma imagem muito bonita que ilustra o relacionamento entre Cristo, né, e sua igreja, que é a imagem do casamento. Quem conhece Efésios 5,
conhece o texto. E é uma imagem muito bonita, e a gente consegue fazer um paralelo muito belo. Se a gente vê em Oséias um homem crente, que obedece a Deus, um homem gracioso, um homem amoroso, que perdoa a esposa, que a ama, que lhe serve, que lhe abençoa. Efésios vai nos dizer que Cristo, que é nosso marido, nós somos sua esposa, ele fez muito mais do que Oséias. Cristo, ele se entregou pela sua igreja. Ele a santifica. E pasmem, se você tiver consciência disso, você sabe quem você é de fato. Ele irá lhe entregar para Deus, sem mancha, pura, sem mácula nenhuma. Porque é isso que o perdão faz. Ele não somente traz para perto, mas ele restaura o indivíduo. O injusto passa a ser justo. Não por conta do indivíduo, mas por conta do tamanho da graça de Cristo Jesus. Então, que nós possamos ter isso em mente. E a minha pergunta, eu finalizo com a seguinte questão, o seguinte questionamento. Como é que você vai responder a tudo isso? Como você vai responder a tudo isso? E aí eu só posso vir até aqui. Eu parei aqui, aí é você e Deus. A gente pode se auxiliar enquanto comunidade, e isso é muito belo, viver em comunidade, se auxiliar na luta contra o pecado, no aconselhamento, enfim, pregar a mensagem do Evangelho. A gente pode se auxiliar enquanto igreja. Mas entre você e Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus ele tenha compaixão pela sua igreja, que esse anúncio de juízo seja tempo suficiente para que a gente possa se arrepender e que a gente possa ter consciência de que Deus, ele ama a gente. Deus é o marido, é Oséias, que está disposto a perdoar. Que nós possamos abraçar esse amor, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos ser fiéis a esse Deus. Vamos orar? Oremos. Santo, amado e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Quantas e quantas vezes a gente se esquece desse teu atributo. O Senhor é bom para com o teu povo. Meu Deus, se estamos aqui hoje é por conta da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. O Senhor conhece o nosso passado, o Senhor conhece o nosso presente, o Senhor já sabe também do nosso futuro e sabe que a gente vai errar, vai pecar. E apesar da gente, o Senhor continua nos amando. Muito obrigado por você ter sido bom com a tua igreja. Muito obrigado por você ter sido bom comigo, Senhor. Que esse teu amor venha não somente perdoar a gente, mas que esse teu amor venha nos constranger. Venha, Senhor Deus, fazer com que em gratidão a gente busque fazer a tua vontade. Que esse teu amor e essa tua bondade, essa tua graça venha transformar o teu povo, Senhor. Senhor, venha nos tirar dessa prostituição e que possamos cultuar, possamos adorar, possamos amar unicamente ao Senhor. Por favor, leve em paz as pessoas que aqui estão presentes. Abençoa aqueles que porventura estão assistindo em casa. Enfim, abençoa o teu povo, Senhor. Muito obrigado por se comunica com cada um que aqui veio. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.